Olá, meus queridíssimos inscritos, membros e apoiadores aqui do canal José Alessandro Neves. Está tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós estaremos trazendo mais uma abordagem numa interconexão com o nosso projeto A Guerra entre os Deuses, Javé, El e Baal. Javé, de Deus guerreiro, a Deus da aliança. Aqueles que já adquiriram o meu livro, com certeza, já devem estar lá nas profundezas do oceano, da cultura, das tradições, da mística e, sobretudo, da arqueologia antiga. Eu tenho a certeza que você está gostando. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sino para receber notificações. É muito importante para mim que você que gostar deste conteúdo, deixe o seu like. Vale mais do que muitas vezes um valeu demais ou o teu Pix, se você não pode enviar a sua contribuição. Peço que deixe um comentário aqui, seja discordando, fazendo algum apontamento, porque isso nos ajuda a rever nossas bibliografias e olhar para o nosso objeto. Lembrando que este conteúdo, ele, apesar de dialogar com o meu projeto, ele não está inserido no meu projeto. Tudo bem? Então vamos ao que interessa. Neste vídeo, eu vou iniciar mostrando para você uma das partes que eu procurei trabalhar no meu livro diante da reconstrução etiológica, política, econômica desse grupo de campesinos que irá se desenvolver e estabelecer um projeto de reconstrução e organização social. Acima, os que me acompanharam já aprenderam muito sobre como esse grupo preserva uma tradição sunita e, sobretudo, influenciado totalmente por uma política culturalista propagandística sumeriana. Construção do seu Javé. Mesmo tendo estado no Egito, eu procurei mostrar para vocês alguns resultados prováveis. Entre eles, Chassu não copiam Atom, mas internalizam apenas a ideia de um Deus único, soberano, não territorializado, desligado de templos urbanos. Também mostrei que a origem regional possui como espaço simbólico do conflito, em que os símbolos homórficos retratam a figura desses líderes e dessas dinastias, e, portanto, não existem deuses, tais como concebido num anacronismo moderno, algo sobrenatural ou dito espiritual, metafísico, não. Também falamos sobre o retorno ou o deslocamento contínuo desses grupos ao sul levantino, onde ocorre um espaço marcado por algumas questões. Entre elas, podemos aqui denominar a economia, onde se concentrava o pastoreio extensivo, a fronteira, inclusive, entre cidades agrárias e também poder régio-militar, que, nesse sentido, era denotado por dois símbolos antropomórficos, ok? Ou zoomórfico. O primeiro era o touro, já como parte de uma memória nortista, uma memória muito mais do proletário, do trabalhador agrário, sempre representando o touro como símbolo desse agronegócio. Já o leão, o símbolo régio, o símbolo do poder militar. Fosse na Suméria, fosse na Fenícia, fosse em Babilônia, não importa, os símbolos designavam poder, ok? Pois bem, dito isto, então, é muito importante a gente iniciar deixando claro para você que esse conteúdo é apenas para abrir o leque, complementar a compreensão de quem lerá essa minha obra magnífica, que é o livro A Guerra entre os Deuses, tá bom? O livro, inclusive, vai ficar aqui, ó, em destaque para você,
aqui do lado, não sei se vai aparecer para você lado direito ou esquerdo, as obras que eu publiquei até o presente momento. Beleza? Eu espero que sim. E enquanto eu vou fazendo esta abordagem, sobretudo, eu vou deixar para você, passando aqui acima, alguns símbolos que nós temos como cultura material, artística e propagandística lá da Suméria, onde você tem, mesmo na Suméria, duas dinastias, dois grupos sociais, políticos, administrativos que estão em conflitos. Isto, quero deixar claro que eu não trago no meu livro, é apenas complementariedade. E aí, minha gente, o privilégio é que quem compra o meu livro tem acesso a 3 vídeos exclusivos com mais de 5 horas para você nunca mais dizer que não compreende como que esse Javé surgiu, se desenvolve, se torna Deus da aliança e, sobretudo, a compreensão de que não existe Deus bíblico nenhum como um arquétipo ou agente sobrenatural. Então, vamos ao que interessa para você entender. Compreendendo que, querendo ou não, a religião e política estão intrinsecamente ligados, já que você compreendeu que cada império tinha os seus próprios símbolos que designavam os poderes, sobretudo, dos seus líderes, imperadores, monarcas, líder tribal, imperadores, entre outros, a gente vai entender a religião. Quando a gente fala da religião do norte, logo, pluralista, politeísta, que dialogava com tantos outros deuses comuns, pensando então aqueles que estão concentrados sobretudo ali na Samaria, ok? A gente já entende que o que predomina ali é a cultura agrária. É aquela cultura, vamos chamar assim, comuna, onde todos têm a liberdade, podem adorar o Deus que quiser e poderia se constituir ali o número de deuses que fossem necessários como deuses comprometidos em garantir a administração do bem agrário. Ou seja, os senhores, os Elohim, indo mais para o leste, chegando a um Deus mais profundo, o Baal ou os Balaim. Portanto, a gente tinha El como um Deus patriarcal, ligado à ordem cósmica, portanto, esse é o Deus do panteão, o El Elyon, ele é este Deus que cria justamente o mundo, e o mundo não é o mundo cósmico como nós concebemos, ou o universo, porque a palavra cósmico, ela não denota uma cosmologia como nós pensamos, criação do universo ou dos planetas, e sim daquele mundo que está sendo construído sob pilares de uma administração e que se dá através de muitos embates. Ou seja, são chamados mitos fundadores ou mitos fundacionais. O deus El também era conhecido como o deus da própria fertilidade. De um lado, então, você tinha um deus soberano, régio, agrário, criador ou fundador, pai, vamos dizer assim, e do outro você tinha um Deus mais popular, um Deus concentrado muito mais em proteger, é uma espécie de Deus guerreiro, é o Deus da tempestade, mas que também era designado por uma figura animalística, também o touro, pois estava ligado à própria agricultura. E o Javé? Bem, o Javé nem Deus era, no sentido de ser alguém com um certo poder, autoridade e, sobretudo, univocidade em relação a um processo organizacional. Esse Javé, ele é um Javé emergente, é apenas a insígnia ou o epíteto de um líder tribal que, por sua vez, percebeu as consequências de não se organizar, pois esse grupo acaba por ser um grupo inferior, não organizado, vai passando por diferentes, vamos dizer, contextos políticos e sociais, ao ponto de ter que lutar pela sobrevivência como escravo. Agora, é importante você saber, quando nós falamos do Egito antigo, e eu trago materiais para vocês sobre isso, não falamos de uma escravidão como nós concebemos na época áurea, né, aqui do Brasil ou outras formas.
Quando falamos do Egito como uma grande potência, a escravidão naquele contexto, não que não houvesse uma escravidão ao extremo, mas era a maneira com que grupos, para sobreviver, acabavam adentrando aos grandes impérios e negociando a sua mão de obra, o seu trabalho. E ali conviviam e conseguiam fazer as suas economias. Portanto, o próprio grupo Chaçu vai sair do Egito, vai se desenvolver, mas ele não é originário do Egito, tampouco do norte. Esse é um grupo que sai de uma região fronteiríssima e nós sabemos que está muito mais influenciado pelas perspectivas de enfrentamentos entre as dinastias sumerianas e, portanto, todos os arquétipos simbólicos sumerianos do que propriamente do norte e do Egito. Por quê? Porque é um grupo que vai peregrinar, é um grupo que vai estar em constante conflito com outras tribos, outros clãs, lutando pela sobrevivência, pela ocupação de espaço. Então, de um lado, você tem esse Javé, que é um Javé emergente, portanto, ele é um Deus do deserto, por isso que a narrativa bíblica faz questão de denotar que o maior tempo desse grupo é se desenvolvendo dentro de uma região desértica, peregrinando até se estabelecer. E também associado ao militarismo, à guerra. Por isso ele vai se apropriar de certos arquétipos, mesmo sendo já um líder guerreiro foraz, né, que vai lutar para defender o seu clã. Portanto, ele será também o deus da guerra. Ele também se apresenta como uma espécie de líder de mobilidade. Ou seja, nós, de alguma forma, precisamos ocupar espaço. Ocupando este espaço, nós poderemos nos organizar. Vamos, então, nos estabelecer, a princípio, por tendas. Ora, mas se nós não tivermos um templo, um lugar de culto, como nós iremos nos organizar socialmente? Porque os templos, eles não eram, na verdade, a moradia dos deuses. Os templos eram as moradias dois reis, dois imperadores. E a religião era a forma, era o instrumento que proporcionava toda uma simbologia da figura do rei para que houvesse essa concepção desses atributos poderosos da figura do rei que protegia justamente o seu povo. Logo, esse Javé, ele nasce fora dessa estrutura, ele nasce fora do sistema desses grupos, sobretudo agrário. Isto mesmo, Javé, ele como uma síntese política desse conflito arcaico, vai estar entre um ponto central, ali, obviamente, sul-leste de Judá, mas tentando ocupar espaço ao norte. E ele vai se estabelecer, primeiro, a partir de uma narrativa tal como na Suméria, como você não vê no norte, como você não vê, inclusive, logo à saída do Egito, que é a instrumentalização da dominação simbólica e a síntese ideológica já marcando o desenvolvimento desse grupo, que é um leãozinho, depois se torna um leão jovem e depois um leão feroz. E ele sempre vai estar em uma luta constante, nesse arquétipo que vai se transsignificar e não se ressignificar, de constantes lutas com esses grupos tribais. Veja que está passando aqui uma imagem para você da Suméria, do norte, onde mostra, na verdade, esses gados, ou bois, ou touros, representando não animais, mas grupos sociais agrários, forças que dominavam. Do outro você tem a figura do leão. Logo, o que era régio, o que era soberano, tentando se estabelecer. Portanto, quem escreve a arte, quem cria a arquitetura como forma propagandística de representação, o faz para consolidar o projeto de poder. A gente pode falar de hipérbole em certas narrativas, sim, mas a gente tem que admitir que toda a produção arquitetônica, cultural, artística, iconográfica e epigráfica, ela só tinha um sentido: enaltecer aquele grupo social,
aquele tipo de líder ou de dinastia. Por isso que Javé, ele nunca, observe em toda a Bíblia hebraica,